Ciro Gomes mata a pau no programa Pânico. Fala, galera do canal Ciro Progressista. Aqui estou eu, Paulo Henrique Faria, para mais uma análise política para vocês. Antes de começar a falar sobre o que eu elenquei lá na chamada e algumas outras coisas, peço que você se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo o que eu vou expor aqui no vídeo a partir desse instante. Beleza? Se você já é inscrito, vocês já sabem, ou pelo menos a maioria, mas é sempre bom lembrar, ative o sininho para receber todas as notificações de todas as postagens por aqui. Certo? Bom, então vamos ao que interessa. Eu vou comentar aqui nessa primeira parte sobre a mais uma marcante entrevista de Ciro Gomes para o programa radiofônico de entretenimento Pânico, lá, vocês sabem, na Jovem Pan. Ocorreu ontem, dia 5 de setembro, segunda-feira, foi ali mais ou menos na hora do almoço, entre 12h30 e 2h30 da tarde, ou seja, foi umas 2 horas de duração. Teve a presença ali do grande jornalista esportivo e político, o Piperno. Quem é da turma boa, especialmente do Twitter, sabe que ele levanta bastante a bola para o Ciro, é um cirista, brisolista, cara progressista que detona o Bolsonaro, um dos poucos, vejam só, nessa parte mais de política lá na Jovem Pan, não é mesmo? Fez perguntas pertinentes ao Ciro sobre essa questão dessa relação conflituosa, conturbada, vocês sabem, com o Lula e com boa parte da esquerda, mas também, lógico, fez elogios ao plano de governo do Ciro, à atuação política do Ciro. Lógico, teve muito mais contraditório, teve ali os humoristas e imitadores como Morgado, Alba, que são claramente bolsonaristas ou com viés mais à direita. O Morgado mesmo fez pergunta sobre Eunice Oliveira, que a Eunice Oliveira adquiriu um imóvel do Ciro, e o Ciro deixou claro do que se trata, não é? É uma relação, em poucas palavras, antiga já do Collor, que o Collor, de forma picareta, o Collor e seus advogados entrou com uma ação contra o Ciro em São Paulo, só para que o Ciro perdesse os prazos e tudo mais, e aí teve que acabar penhorando um dos seus imóveis, um dos seus apartamentos, e o Ciro deixou claro isso, falou que é um imóvel que nem o pertence mais, que ele financiou no passado, que foi a leilão, e aí, lógico, o picareta do Eunice Oliveira, que é o picareta preferido dos petistas e do Lula lá no Ceará, ele comprou só para provocar o mesmo, só para provocar o Ciro Gomes. E anunciou isso aos 4 ventos. Aliás, Eunice Oliveira que está aí, a máscara caiu de vez, né? Envolvido com tramóias, com grilagem, inclusive aqui em Goiás. É um picareta inacreditável. Depois eu vou deixar para vocês aqui uma reportagem sobre isso, que o Ciro, inclusive, citou lá nessa entrevista na Jovem Pan. É muito grave, é muito grave. Né? E o Ciro falou também sobre exatamente essa relação espúria do Lula com esses canalhas corruptos fisiológicos do MDB, como o próprio Eunício, o Gedel Vieira Lima, o Renan Calheiros, entre outros. Não é mesmo? Foi muito boa a entrevista, teve várias tiradas interessantes. O Ciro colocou o óculos mais na parte final, pegou ali uma foquinha de pelúcia, fala foca na economia, fez uma relação, uma analogia do que importa. As pessoas querem saber como vão conseguir o seu sustento, como vão sair das dívidas. O Ciro, inclusive, falou também que tem que baixar bastante os juros, falou da proposta de imposto único, imposto sobre grandes fortunas, e, óbvio, sempre alfinetando tanto o Bolsonaro quanto o Lula nessa questão. Ele deixou claro lá nas entrevistas também que o Lula e o PT, apesar de uma retórica de progressista, de esquerda, que, como ele disse lá, se assemelha muito aos democratas americanos, aos liberais, digamos assim, americanos, não é? Mas, no final das contas, pratica o mesmo receituário macroeconômico, que é o tripé macroeconômico, não é? O meta de inflação, campo flutuante e superávit primário.
E isso já vem há muito tempo, desde o Sarney, e continua, obviamente, agora também com o Bolsonaro. Ele quer romper exatamente isso. Eu gostei muito dos embates que ele teve com aquele Marco Antônio, que é o tal de Superman lá do Pânico. É um cara muito despreparado, muito despreparado. O Ciro detonou ele, tal qual detonou no passado o tal do Constantino. Né? Eles claramente, a maioria pelo menos, são muito bolsonaristas, mas não tem traquejo algum para debater com um cara muito preparado como o Ciro, não é mesmo? Enfim, foi muito boa essa entrevista. Até onde eu vi, tinha mais de 800 mil visualizações. A íntegra, só lá no canal do Pânico, lá na Jovem Pan e tudo mais. Enfim, é muito importante que o Ciro vá nessas entrevistas, vá nesses veículos. É como eu falei, ele inclusive deu uma sabatina lá na própria Jovem Pan, ou seja, foi jogar fora de casa e voltou com os 3 pontos. E foi exatamente assim que ele fez nessa entrevista para o Pânico. Eu espero que ele e a equipe também arranje, ainda dá tempo, uma entrevista lá com o Danilo Gentili de noite. A audiência é muito grande. Ele precisa aparecer cada vez mais nos canais abertos, sobretudo de grande massa, mesmo que seja mais tarde. Não dá para esperar só essas entrevistas, só essas sabatinas e só os debates. Infelizmente, teremos poucos debates, pelo menos com a presença de Lula e Bolsonaro. Então, cada exposição, cada oportunidade como essa tem que ser muito bem aproveitada e, no geral, o Ciro tem se aproveitado bastante na pré e já nessa campanha. Aliás, só para finalizar essa parte da Jovem Pan, que coisa feia, mais uma fake news que o UOL e a blogosfera lulopetista fez contra o Ciro, deturpou uma fala falando que o Ciro está se lixando para as políticas identitárias, que não leva isso a sério. Gente, é um absurdo completo. Ele só falou que isso faz parte da discussão política, econômica e social do PND e da sua proposta. Ele jamais desmereceu isso, jamais. Aliás, isso foi pior do que aquela manipulação lá da fala na Firjan. É um absurdo, gente. A hipocrisia dessa petezada já passou dos limites. Passou dos limites. E agora tem aí o UOL, que é do Grupo Folha, que claramente está fazendo campanha para o Lula. Não é? Aliás, o Lula não vai ganhar no primeiro turno, viu? Petezada deslumbrada. E ficam nessa. Até fizeram uma errata e tudo mais. Enfim, um absurdo. Eu vou deixar para vocês aqui a matéria sobre isso, essa errata, e obviamente também a íntegra dessa entrevista do Ciro lá no Pânico. Bom, nesse segundo momento do vídeo, eu vou falar sobre a entrevista de hoje, ocorrida no final da manhã, no início da tarde dessa terça-feira. Vocês viram, foi um consórcio ali de 8 veículos de toda a Amazônia Legal, capitaneado, obviamente, pelo veículo O Liberal, lá de Belém do Pará, que é o maior deles, pelo que eu percebi. O Ciro já deu entrevista para os mesmos no ano passado, muitos de vocês devem se lembrar. Mas aí, nesse circuito, nessa junção aí de veículos, teve imprensa, obviamente, contando com o Liberal do Pará, do Maranhão, que aí faz parte do Nordeste, outros estados da região norte, como o próprio Amazonas, também Rondônia e Roraima, Acre, o Amapá, Tocantins, né, que tem um pouco, era Goiás, mas agora é norte, e também Mato Grosso. Sim, todos esses estados, toda essa região que compreendem a parte amazônida, digamos assim, esse importante ativo. Aliás, ontem, 5 de setembro, como foi mencionado logo no início, lá pelo apresentador, foi o Dia Nacional da Amazônia, e o Ciro fez questão de falar nessa entrevista que a Amazônia, o cuidado com a Amazônia, é central para o Projeto Nacional de Desenvolvimento, o PND. Ele falou que também, obviamente, sobre a preservação da mesma, salientou que é muito melhor, muito mais importante, não só do ponto de vista ecológico, mas até sustentável, econômico, digamos assim, você manter as florestas, as árvores em pé, do que simplesmente desmatar, render ali frutos momentâneos, plantações de soja e tudo mais. Não é perene, não é perene. Sem contar, obviamente, os danos permanentes, né, que influenciam negativamente no clima, no tempo e tudo mais. Mas o Ciro meio, obviamente, que sintetizou o projeto, inclusive no livro dele, ele citou lá, na página 170, se não me engano, o Green New Deal, que é você
usar de maneira correta desses ativos da Amazônia, das principais florestas e biomas brasileiros e crescer economicamente, não é mesmo? Gostei muito também que ele falou sobre o respeito às populações dos povos originários, dos indígenas, né, que obviamente são os primeiros habitantes aqui do nosso país, não é? E, aliás, amanhã, vocês sabem, dia da independência do Brasil, 200 anos bicentenário. Mas, enfim, gostei muito dessa entrevista também, não é? Foi ali 1 hora de duração. Vou deixar para vocês aqui a íntegra da mesma também, para vocês assistirem. O pessoal do Ciro, da equipe do Ciro, tentou transmitir lá, mas teve algum probleminha, cortou uma parte. Vou deixar a íntegra, faço questão aqui para vocês. Não é? Mas, enfim, foi interessante essa entrevista, com perguntas pertinentes sobre os projetos dele enquanto candidato para a Amazônia Legal, não é? Da parte sustentável, econômica, também falou um pouco sobre a Zona Franca de Manaus. Enfim, foi bastante interessante essa entrevista. Obviamente, não tem nem de perto o impacto que foi a de ontem lá para o Pânico na Jovem Pan, que reverberou bastante, sobretudo no Twitter e até mesmo aqui no YouTube. Mas é sempre importante dosar mesmo, falar um pouco de maneira mais local ou regional, como foi esse caso, mas também, obviamente, sempre buscando o nacional, sempre buscando os veículos de massa para que a mensagem do PND, a mensagem da candidatura presidencial do Ciro Gomes chegue ao maior número de pessoas. Não é mesmo? Então é isso, galera. Eu estou, óbvio, gravando bem antes, mas vocês sabem, o vídeo vai ao ar logo depois de outras 2 entrevistas interessantes do Ciro. A primeira lá para o Canal Rural, que ele já deu também lá em 2018, vocês devem também se lembrar. E a outra, mais uma sabatina, em canal aberto lá para a Rede TV, o Jornal da Rede TV. Vou deixar também aqui para vocês, no post fixado, essas participações, né? E, lógico, obviamente, também o novo drible do mestre, a nova live que vai ao ar logo mais às 20h45. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês nessa terça-feira. Quinta-feira volto com mais uma análise, mais um vídeo aqui para vocês. Antes de finalizar, peço encarecidamente que você torne-se membro aqui no nosso canal para nos ajudar. É muito importante, são 3 níveis, é baratinho e sempre que possível disponibilizo material exclusivo e interessante para os membros, para essas pessoas que nos ajudam por aqui. Atualmente temos 12, número mágico, mas temos que aumentar para crescer aqui o nosso AdSense. Falando em AdSense, por favor, nos ajude também com qualquer quantia para o nosso Pix. É esse aqui que aparece na tela, canal ciroprogressista@gmail.com. Ainda vai demorar um pouquinho, talvez só no final de outubro, para a gente voltar a receber o AdSense, chegar no mínimo ali de $100. Então, como vocês fizeram recentemente, quanto a gente não tinha monetização por uns 70 dias, faça agora também a sua doação, qualquer valor, 50 centavos, R$1, R$5, enfim, o que vocês puderem e quiserem para contribuir aqui para o nosso canal, para esse espaço PND. Falta menos de um mês, vamos fazer o Ciro crescer e chegar ao segundo turno e vencer essas eleições. Aqui é 12, vamos até o fim. Beleza? Então é isso. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo o que eu expus no vídeo dessa terça. E aí, o que vocês acharam dessa nova entrevista do Ciro lá para o Pânico? Vocês acham mesmo que ele tem que ocupar esses espaços mais à direita, mais conservadores? Gostaram também dessa entrevista que ele deu lá para o pool de veículos amazônidas, mais ao norte do país? O que vocês acharam dessas entrevistas de agora à noite, dessa nova live Drible do Mestre? Amanhã, 7 de setembro, espero que os bolsominions não façam uma nova algazarra golpista, não é mesmo? Mas, se o fizerem, serão repreendidos, inclusive por nós aqui da Turma Boa. Beleza? Quinta-feira estou de volta. Valeu, um abraço e até lá.